Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje nós iremos falar sobre um livro extremamente famoso em todas as igrejas, em todos os lugares. Já se ouviu falar em algum momento do livro de Jonas, o profeta que foi engolido por um peixe, né? Então você já deve ter visto representação de teatro sobre isso. Os ministérios infantis sempre contam bastante essas histórias para as crianças, mas hoje nós iremos olhar para este livro com um olhar mais técnico, uma questão um pouco mais próxima. Nós vamos observar a mensagem deste livro. Então, para que você não perca nenhum detalhe da aula de hoje, acompanha comigo a minha apresentação de slides. Então vamos lá? Então, o livro de Jonas. Bom, o que você não pode perder de vista quando você lê esse livro? Por meio de um profeta muito relutante, Deus demonstra compaixão por um dos inimigos mais odiados de Israel. Então veja só, aqui nós vamos ver um profeta relutante. Isso é muito diferente de todos os outros profetas, é uma postura completamente diferente, tá? Então, e aqui existe uma questão muito importante que nesse livro será enfatizado, é que Deus ama inclusive o teu inimigo. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Deus ama. Pois muito bem. Yahvé, como Criador, sustentador e redentor de todos, que ele tem uma preocupação pelos gentios, ou seja, que são representados ali por Nínive, uma relutância de Israel, que é uma representação em Jonas, em reconhecer que Deus tem compaixão das outras nações. Pois muito bem, e quem é Jonas? Jonas, filho de Amitai, que profetizou no reinado de Jeroboão II. Então a gente pode voltar aqui em 2 Reis 14 e vai estar a menção ali a Jonas. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nadab, levara a Israel a cometer. Foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Rabate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate-Hefer, tá? Então aqui está a referência de onde nós encontramos Jonas em outros momentos. Lembrando que mais à frente Jonas será confrontado pelo profeta Amós. Uma peculiaridade, esse livro ele tem uma narrativa ímpar em relação aos demais, tá? Além de ter a palavra profética, nós temos uma narrativa fantástica, onde boa parte dessa história tem coisas que fogem à natureza comum, né? Ou seja, marinheiros ímpios sendo mais fiéis do que o próprio profeta, um profeta que é rebelde, um peixe que engole gente, é, uma cidade que é convertida com uma única frase, animais que acabam se vestindo de saco de pano de saco também, junto com as outras pessoas. Então, existe uma série de coisas que transforma essa narrativa numa coisa diferenciada. Então, essa história, ela tem um quê assim, ó, bastante cinematográfico. Por isso que ela é facilmente representada em peças de teatro. Ela é muito bem dividida as cenas, né? São 4 cenas, 4 capítulos. Bom, então, ainda bem, porque assim, ele é um livro pequeno, é um livro com uma mensagem poderosa, e ele é um livro que ele vai confrontar muito você no final.
tá? Então, atente-se a cada detalhe e veja se Deus não está falando com você durante a leitura deste livro, tá? Então, basicamente, como que essa história toda começa? Jonas foge do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa para a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas não pensou duas vezes ao não atender a mensagem do Senhor. Veja, de todos os profetas, ele é o único que pensa assim, cara, não, não vou. Veja, ele praticamente mandou essa. Eu não vou. E fugiu para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Gente, é um absurdo pensar que você pode fugir do Senhor. Né? Ele é onipresente, onipotente, onisciente, está em todos os lugares do mundo, então não tem como você fugir. Mas neste barco acontece algo mais fora da realidade ainda. Começa a chover, começa a vir tempestade, e basicamente os marinheiros tiram sortes para tentar descobrir qual deles ali poderia ter feito alguma coisa que devia ter desagradado alguma entidade divina, porque eles entendiam que aquilo não era natural. E ao tirar as sortes apontam para Jonas. Quando eles descobrem que é Jonas o responsável, que ele é um profeta, que ele não deveria estar ali, que ele deveria estar indo para outro lugar, Jonas, numa tentativa muito covarde, pede que peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, Deus se acalmará se, né, ele fosse jogado ao mar. Pois eu sei que por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Não era uma questão de nobreza, né? Veja, no momento em que eles jogam Jonas ao mar, eles já caem em arrependimento, porque eles entendem assim, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e lhe fazendo votos. Então o Senhor fez com que o peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Veja que na história hebraica, 3 dias é significativo, né? Bom, existem alguns números, né, na questão da história hebraica que são significativos. Um outro exemplo de número significativo é o 40, né, que é como se fosse entendido um período de transformação, ou seja, 40 anos no deserto, 40 dias no deserto, tudo mais. E dentro da boca do peixe, né, dentro do peixe, né, basicamente, Jonas ora. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouvistes o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares, correntezas formavam turbilhões ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram por mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olhei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes. A terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, e a minha oração subiu a ti ao teu santo templo. Aqueles que acreditam
Em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei a ti o que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Então veja só. Dentro da boca do peixe, Jonas clama, e ele sai dessa boca desse peixe, pela permissão de Deus. Então Jonas recebe a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Uma única frase. Uma única frase. Veja que aqui ele nem está dizendo assim, o Senhor Deus de todas as nações, de todos os exércitos, peçam para que vocês se arrependam, se ajoelhem, tal, porque daqui 40 dias, porque o pecado de vocês. Não, não é uma grande construção, não é uma grande frase, não foi como os outros profetas que foram martirizados, machucados, que encenaram, que literalmente desenharam coisas para as nações, foram insistentes. Não, Jonas diz basicamente uma frase de 5 palavras. Basicamente é só isso, o que ele diz. E aí o que acontece? Todos se convertem. É tão intensa a mudança que até os animais foram incluídos todo em toda a questão de restauração. Então veja só, os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco, que era a vestimenta de redenção, arrependimento, tristeza, luto. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou em cinzas, ou seja, um arrependimento em massa. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem e animal, ou seja, até os animais foram incluídos nessa, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais. Gente, incluir os animais é algo muito inédito. Em nenhum momento, outro momento da Bíblia inclui os animais. Mas era para mostrar o quê? Que era uma redenção total. Total. Hum. Todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone sua ira e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Aqui, novamente, sempre que você lê na Bíblia Deus se arrependeu, lembra primeiro que isso é para que nós, seres humanos, a gente consiga entender o movimento do que está acontecendo. Porque Deus, ele está acima do tempo. Nós, seres humanos, vivemos de passado, presente, futuro, estamos em constante desenvolvimento. Deus é. E não existe nada que vá acontecer no futuro que Deus já não saiba. Então, quando ele envia Jonas, ele envia seu Espírito Santo, ele já saberia o que iria acontecer. Pois muito bem, então todos se arrependem. Então agora a gente vai para o ato final do livro, que é ali no capítulo 4, em Jonas e essa planta aí.
Mas Jonas ficou profundamente descontente, né? Então ele viu que todo mundo se arrependeu e pensou: ah, que droga. Ficou brabo. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu é Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Então, gente, tenta imaginar assim, ó, é como se você tivesse uma pessoa aí do teu lado, ela fala assim, ó, Senhor, pelo amor de Deus, eu sei que o Senhor ama aquele ali. Ah, então tira a minha vida, que não vale a pena eu viver para ver uma coisa como essa. Você consegue entender o tipo de sentimento que Jonas estava tendo? Imagina você ouvir isso. Senhor, me mata, prefiro morrer do que ver o outro salvo. Ó, é sério? Vai salvar esse daí? Gente, é esse o tipo de não virtude que nós vemos nesse profeta. Veja, todos os outros profetas que nós vemos, todas as pessoas que Deus levanta, são bastante virtuosos. Jonas, ele consegue ser o menos virtuoso de todos que a gente viu até agora. E isso que nós passamos pelos livros de Juízes, né? Então, se você for parar para pensar, ele é muito menos virtuoso do que outros juízes, como Sansão, por exemplo, que tinha vários problemas, né? Com obediência, de uma certa forma, de acreditar mais em si mesmo, né? De literalmente ser mais arrogante. Então, aqui nós vemos uma pessoa que ele literalmente ele não quer cumprir o propósito de Deus, ele não faz, e ele também não se alegra quando ele vê, né? Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer. Mas o Senhor respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso, desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor disse: Você tem pena dessa planta, embora não tenha podado nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E o livro encerra dessa forma. Ele não dá a resposta de Jonas. Mas aqui, a grande reflexão do livro é que o Deus das Escrituras ama os seus inimigos e os nossos. Veja, esse apontamento ele é importante para você entender o seguinte: existe uma soberania em Deus que não se aplica à nossa questão humana de se magoar, de se achar no direito de odiar. Sabe aquele momento que você fala assim: eu odeio esse tipo de gente, eu odeio, eu não gosto, eu quero longe. É como se Deus olhasse e falasse assim: eu amo. E eu espero que ele consiga
me conhecer, que ele volte para perto de mim. Deus ama incondicionalmente. Sabe aquela grande questão assim, ó? Você deve amar os seus inimigos, pois é uma maneira de você demonstrar amor ao próximo. Mas, Diego, como é que eu vou fazer isso? Gente, nós somos seres humanos, a gente pede isso em oração. A gente ora pelas pessoas. Nós entendemos a nossa criaturidade. Entendemos que Deus é soberano. Mas lembre-se do livro que vimos anteriormente, onde o profeta Obadias anuncia que Edom, um dos grandes pecados de Edom foi se alegrar com a destruição de Israel. E aí Deus aplica juízo sobre Edom. Então nós, enquanto cristãos, não nos alegramos em nenhum momento se aquele que nós consideramos nosso inimigo cair em desgraça ou no momento de dificuldade dele. Isso não faz parte do caráter divino, não faz parte da postura cristã. Então, meus caros irmãos, essa foi a nossa aula de hoje. Uma boa semana para vocês e que Deus os abençoe.